Se você tá atrás de cartas aí pra fechar o seu deck, ou então pra coleção mesmo, acessa a loja lá Element 4, que eu recomendo muito, tem um estoque bacana de cartas, aquele precinho ó, bacaninha aí, link na descrição. E se você quiser ainda mais descontos, bota lá na área de cupom Yu-Gi-Oh! Zero, que vai te dar 5% de desconto em qualquer produto na loja. E aí, duelistas? Bom, fiz um vídeo explicando como usar monstros pêndulo, né, cartas pêndulo, que são bem complexas, né, e pediram meio que uma parte 2, né, explicando monstros Link, né, cartas Link. Então, vamos explicar, roda a vinheta. Então, né, cartas Link, essas azuis, né, com esses hexágonozinhos de fundo e o mais relevante, setas, e eles não têm level, nem defesa. Essa defesa também buga um bocado, né? Então, temos essas 8 setas, né? E vamos lá, vamos tentar explicar. Então, vamos explicar monstros Link, né? Vamos começar com o The Code Talker, né, do principal do Brainstalls. Mas não esquece de seguir lá no Instagram e curtir a página do Facebook. Também deixa aquele joinha no vídeo, se inscreve no canal, que para ajudar o canal, ajudar esse... como é que chama? Essa mini aula, né? Essa aulazinha para explicar como usar as cartas. Então, dá aquela forcinha aí. Vamos lá. Então, o The Code Talker, ele é Link 3. Então, tem essa seta para cima, né? E as duas assim para baixo. O que acontece? Ele requer 2 monstros de efeito para ser invocado. Vamos lá explicar a invocação de monstros Link. Ele dizer que precisa, no caso 2, ele tem um mini mais, né? 2 monstros de efeito. Você não pode invocar ele com 2 monstros de efeito normais, entendeu? Tipo, normais monstros de efeito, entenderam, né? Você não pode usar só 2 monstros para invocar ele. Ele é Link 3, então ele requer pelo menos 3 monstros. Esse 2 monstros de efeito é caso um desses 3 monstros seja Link. Se ele for, por exemplo, Link 2, Link 2 vale como 2 monstros para invocação de monstro Link. Então, aqui você pode usar um monstro Link 2 e um outro monstro de efeito. Ambos têm que ser de efeito. Aí pode invocar ele, porque esse monstro Link 2 vale como 2 monstros para invocar ele. Fora isso, necessita 3 monstros, entendeu? Isso é o que mais confunde as pessoas, creio eu. Ele tem um efeito, né, que ele ganha 500 de ataque para cada monstro o qual ele aponta. Isso conta como do oponente. E se o seu oponente tiver uma carta ou efeito que tem como alvo uma carta que você controla, efeito rápido, você pode tributar um monstro o qual ele aponta. Então sim, pode ser um monstro do oponente, caso ele esteja invocado na zona de monstro do extra deck. Falando nisso, outra coisa. Monstros Link necessitam ser invocados na zona de monstro do extra deck, assim como monstros Pêndulo. Então sim, esses 2 são os que valem que só pode invocar lá. Ou em uma zona no qual um Link apontar. Mesma coisa para Pêndulo, você pode invocar Pêndulo em uma zona no qual ele apontar. É como se ele prolongasse a zona. No caso do The Code Talker, ele aponta, se você invocar na zonazinha lá de monstro desse deck, ele aponta para o oponente. Então sim, o oponente também pode invocar em uma zona o qual ele aponta. Bem básico até. Eu diria que é mais simples que Pêndulo. Pêndulo tem aquela variável de vai destruir e vai pra lá. Isso daqui, ele fica nesse deck, invoca, se for destruído vai pro cemitério normal. Outro exemplo de Link, né? Vamos usar o Link do antagonista, o Borreload. Eu amo o Borreload, porque ele rouba um monstro do oponente e não faz alvo. Então, o Borreload ele é Link 4, então a mesma coisa. Para invocar ele necessita 4 monstros, mas de lá pequenininho. 3 monstros de efeito. Então, 4 monstros, né? Dos 4 você pode usar, por exemplo, um Link 2, porque um Link 2 vai valer como 2 monstros, e outros 2 monstros, entendeu? Agora uma pergunta, Lucas, eu posso usar 2 monstros Link 2, porque cada um vale como 2, né? Então só 2 monstros já dá os 4. Não, porque ele especifica que requer pelo menos 3 ou mais monstros de efeito, então não pode usar 2 Link 2, tem que usar pelo menos um Link 2, outros 2 monstros, ou de fato 4 monstros. Então é isso. O Borreload ele já é Link 4, né? Então tem 4 setinhas, né? As laterais e as diagonais para baixo. E quando você ataca, basicamente você pode pegar um monstro do oponente e botar uma zona porque ele aponta até o final do turno seguinte, aí ele é destruído. Mas é basicamente isso. Expliquei e tal. Então eu vou dar uns exemplozinhos na mesa, como é que funciona a invocação tal, setas, essas coisas. Então, bora pra mesa. Então cá estamos. Vamos explicar aqui na mesa como que se usa Link, né? Então, uma regra primordial, gente, que, assim, um amigo meu já cometeu esse erro, né?
são duas zonas de extra deck, né? São duas zonas para link. Você só pode usar uma, entendeu? Se você invocar em uma, você não pode invocar na outra. Entendeu? Você escolhe a que quiser livre, você pode escolher aqui, mas aí a outra fica liberada para o seu oponente. Se você invocar aqui, a outra fica liberada para o seu oponente. Entendeu? Então, pode usar qualquer uma das duas, mas somente uma. Então, vamos explicar aqui como usar link. Vou usar como exemplo o tão amado Light Sword, né? Temos aqui, por exemplo, um Wolf, tão amado Wolf, e botar uma Layla, ok? Então, temos esses em campo. Vou botar ainda um Rico, pronto. E eu quero invocar Hip Hoshiningen, onde essa estrelinha ela necessita 2 monstros de luz. Light Sword são todos luz, então para invocar eu uso 2 monstros e aí invoco ela em qualquer uma das zonas de extra deck, obrigatoriamente é em uma zona. E ela tem 2 setinhas, para cá e para cá. Então pode invocar outro link em qualquer uma zona, qualquer uma dessas o qual ela apontar. Então tá aí, suponhamos que tenhamos o Wolf em campo, junto com a Hip Hoshiningen e a Minerva. E eu quero invocar o Curious, esse Light Sword lindo. Diz aqui, ó, ele é link 3, então precisa de 3 monstros para ser invocado. Só que diz aqui que ele necessita 3 monstros com o mesmo atributo, que no caso é o atributo luz, né? Ou pode ser trevas, porém tipos diferentes. E aqui temos a Layla, que é mago, Ulf, que é besta guerreira, mas a Minerva também é mago, então eu não poderia invocar, precisa de 3 com atributos diferentes. Então vamos trocar a Layla com o Rico. O Rico é besta, besta é diferente de besta guerreira. Aí para fazer link 3 usa 3 monstros, e eu posso invocar o Curious, mas eu, por exemplo, eu não posso invocar aqui. Muito menos aqui. Eu tenho que invocar ele em uma zona para o qual o outro link apontar. Ou aqui, ou aqui. Então é isso. Link é, como o amigo meu Rafael já disse, link é quase que como jogar dominó. Você tem que ir encaixando onde der. Agora bora mais fundo. Por exemplo, se eu quiser invocar o dragão Link de 5 cabeças, ele é Link 5 e requer 5 monstros. Ponto. Eu poderia usar o Hip Hoshiningen, que vale como 2 monstros, e o Curious, que vale 3, como 3, porque a soma vai dar 5. Não, eu não poderia usar, porque ele diz que é pelo menos 5 monstros. Então, suponhamos que o campo esteja assim e tenha esses meliantes em campo também. Aí sim, aí eu poderia invocar. Se por acaso ainda tiver um outro ali, aí eu posso invocar. Eu posso fazer link, por exemplo, vou deixar o Curious. Aí eu vou fazer link aqui, usando 5 monstros. Aí eu precisaria invocar ele aqui, porque o Curious ele não aponta em nenhuma vaga pra cá. Agora, então vamos supor agora que eu tenha o Hip Hoshiningen em campo. Bora botar o Curious, mais uns monstros aleatórios aqui. Bora encher o campo. Pronto, o campo tá cheio de novo. Ok? E agora eu quero invocar o Borreload, essa coisa linda. Ele é link 4, então requer 4 monstros, mas diz aqui que ele precisa de 3 ou mais monstros de efeito. E o Hip Hoshiningen ou o Curious valem como mais de um monstro, então eu poderia, por exemplo, usar o Hip Hoshiningen, que vale como 2, mais outros 2 monstros, e invocar ele aqui. Ou eu poderia usar o Curious, que também vale como mais de um monstro, e mais outros 2, aí soma 3 monstros. Eu poderia invocar ele, no caso invocaria em uma zona o qual aponta. Então, novamente, vamos supor que o campo esteja cheio com o Borreload. E eu queira fazer o Curious, ok? Então o Curious é 3 com tipos diferentes, né? No caso, vou usar esse, e vou usar a Layla, por exemplo, né? 3 com tipos diferentes. Mas olha só, a vaga o qual o Hip Hoshiningen aponta está ocupada. Porém, o Borreload também aponta para essa direção. Então, sim, eu posso invocar link nesta direção. Outra coisa, se por acaso o Hip Hoshiningen está lá em cima, vê que ele tem uma seta lá para cima. Então, o oponente pode, se quiser, invocar um monstro em uma zona para o qual ele aponta. Sim, ele pode. Outro exemplo, né, como você pode citar, vou usar aqui o Decode Talker, esse nessa posição diferente, né, que é o que eu tinha.
E se por acaso tiver um monstro aqui, né? Eu vou invocar um Borreload aqui, beleza. Tá assim. Nessas zonas. E ele ganha 500 de ataque para cada monstro que está colinkado a ele. No caso, ele está ganhando 1.500 de ataque, ele está com 3.800 de ataque, o Decode Talker. E se o oponente ativar um card ou efeito que faz como alvo uma carta que você controla, você pode tributar um monstro com ele aponta. Pode tributar o Rico, sim pode. Pode tributar o Borreload, mas também pode tributar o monstro do oponente, porque tá apontando, então também poderia destruir. Então é isso. Link, não achei tanta dificuldade. Gente, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou responder sim, garanto. E é isso aí. Link, sim, eu diria que deu uma frescalhada no jogo, é muito estranho, porque tem que dar uns encaixezinhos. Hoje em dia tem decks que invocam monstros muito fáceis mesmo. Mas é isso. No caso, se quiser, ó, daria pra encher o campo assim, porque o Borreload aponta pra cá. De algum jeito insano, sei lá, dá pra invocar outro Curious aqui. Dava pra encher o campo de Link. Então é isso. Então foi isso. Espero que tenham entendido como se usa Link e tal. Eu fiquei muito tempo, creio que usando até errado, achando que era mais difícil usar, mas não é tão difícil. Então é isso. Repito, deixa aquele joinha aí, compartilha pros amigos, porque eu creio que ainda tem muita gente que não saiba 100% como usar um Link, então tá esclarecendo. É isso aí. Deem ideias também, se vocês têm dúvida como invocar qualquer outra coisa, pode comentar que eu vou fazer vídeo. Ou então ideia de qualquer vídeo mesmo, pode dar que eu vou fazer, pode relaxar. É isso aí, valeu!